Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui no canal Consciência do Presente. Mais uma quarta-feira dessa live gravada. Eu sempre faço essa brincadeira porque eu gravei na segunda-feira, solto na quarta, mas com climinha de live, porque ela está aqui sendo estreada na Premiere do YouTube. Então quem está entrando agora está pegando o vídeo rodando, não está conseguindo ver no começo. Mas depois ele vai estar disponível na íntegra para vocês, tá? E hoje é um dia especial para mim, porque eu estou trazendo aqui um assunto que eu queria já ter abordado há umas lives atrás. E hoje, finalmente, eu parei, tive coragem, respirei fundo e trouxe esse tema aqui para conversar com vocês sobre todo esse movimento que está acontecendo aí nos governos, principalmente no governo norte-americano, de disclosure, né? Abertura desses fenômenos, né, que a gente vê no céu, que muita gente vê no céu, ou se você nunca viu, muitas pessoas veem no céu, que são os fenômenos aéreos não identificados, né? Os famosos objetos voadores não identificados. E eu vim trazer aqui uma perspectiva minha sobre esse assunto, para colocar um pouco de luz no nosso discernimento sobre o tema, tá? Eu vim promover aqui uma reflexão, tá? Para a gente prestar um pouco mais de atenção nas informações que estão sendo liberadas e no que a gente pode, por nós mesmos, refletirmos sobre o tema, tá? Mas antes de começar, praxe, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso ajuda demais. É um canal pequeno, eu estou aqui na batalha para passar uma informação bacana para todo mundo. Dá um like aqui no vídeo e também, se possível, comenta, né? Traz a tua opinião sobre o tema, coloca aqui para eu ler os comentários. Eu sempre leio os comentários, adoro ler os comentários. E também, se possível, aí a opção, porque eu sei que às vezes é chato, às vezes as pessoas não querem ser incomodadas, mas ativa o sininho para você ficar sabendo quando eu subir um vídeo novo, tá? E é isso, vamos começar a conversar sobre esse tema super empolgante, gente. Vamos lá. Eu vou pegar emprestado uma frase da série Arquivo X que diz: The truth is out there. Ou seja, a verdade está lá fora. Tá mesmo? O que é verdade? E mais, como identificar a verdade no mundo de hoje, onde o tráfego de informações nas redes sociais, no YouTube, etc., está tão poluído, onde a gente encontra informações superficiais, muitas vezes baseadas em suposições, sem nenhuma sustentação, ou na maioria das vezes até seguindo uma determinada agenda ideológica ou atendendo a interesses ocultos, quem sabe? Difícil de sacar, viu? Agora, a gente vê os noticiários dos governos, principalmente o governo norte-americano, abrindo os arquivos sobre objetos voadores não identificados, né? OVNIs, ou agora o termo mais usual é WAPs, né? Unidentified Anomalous Phenomenon, né? Em português do Brasil, fenômeno anômalo não identificado. O que isso significa? Tá? Será que institucionalmente estão finalmente assumindo a ideia de que a gente vem sendo visitado por outros seres? Ou será que existe uma intenção real de esclarecer sobre o tema? Ou indo para um caminho mais espinhoso, será que existe uma agenda por trás disso tudo? Do tipo, a gente está sendo invadido, né? Então, um projeto de justificativa de militarização ou um investimento maior no domínio do espaço aéreo, não só local, mas num nível até global? O ponto principal que eu quero abordar aqui, o que significa para você a possibilidade de existir vida inteligente e tecnologicamente superior à nossa, que ainda por cima, né, vem nos visitando ou interagindo com o nosso planeta e a nossa população? O que te vem à cabeça com isso? E mais, o que isso tem a ver com você?
Caso, obviamente, você acredite nisso, tá? Se você não acredita ou nega a possibilidade, então esse vídeo não é para você. A não ser que você esteja disposta ou disposto a ampliar a sua visão. Daí sejam bem-vindos, tá? O canal é para isso mesmo. Então, gente, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa refletir é o seguinte: por que precisamos de uma validação externa de uma suposta autoridade para que acreditemos ou não em alguma coisa ou em algum fenômeno? Isso não é cômodo demais? Ainda mais em se tratando de um assunto tão polêmico quanto esse, que mexe, sim, com as nossas crenças individuais, com as crenças coletivas, ou até mesmo com um sistema que precisa dessas crenças para se perpetuar na nossa sociedade. Para você iniciar um pouco sobre esse tema, eu indico para você meu último vídeo, tá? Que eu falo sobre moral e verdades absolutas, como sistemas de controle da nossa humanidade, tá? Ao longo da história. Tá no card aqui em cima, tá? A gente precisa começar a pesquisar mais a fundo, sabe? Sobre tudo que envolve os acontecimentos ao longo da história, que são índices importantes de que há sim a possibilidade de que nossa humanidade não esteja limitada somente ao planeta Terra. Há fontes históricas, tá, gente? Arqueológicas, há registros escritos desde a antiguidade, pinturas rupestres. E trazendo mais próximo para o nosso tempo presente, a gente encontra relatos, a gente encontra avistamentos, contatos, testemunhas de diferentes regiões do planeta que convergem em descrições muito parecidas sobre luzes, sobre as naves e os seus tripulantes. Mas antes da gente se aprofundar, vou lançar mais uma perguntinha para vocês. Por que é tão difícil a gente acreditar nesses assuntos? Bom, a meu ver, tudo se resume a dois fatores: controle e fundamentalismo religioso. Eu vou repetir o que eu disse no último vídeo. Se você não assistiu, por favor, convido a assistir. A gente precisa acordar de manhã e saber o que vai acontecer no nosso dia. Precisamos ter garantias de que nada inesperado aconteça, ou pelo menos inesperado que nos tire do conforto das nossas certezas. E mais, nada pode abalar a nossa fé, acima de tudo. Eu fico pensando, por que que a gente é assim, né? Eu já fui religioso, tá? Eu já tive crenças mais arraigadas. Mas, poxa, é tão legal imaginar algo fora do comum. É tão legal viajar pelas estradas criativas da mente. É isso que nos possibilita avançar em vários aspectos. A ciência, aliás, tem como fonte primordial a capacidade imaginativa, gente. O cientista ele precisa sonhar, ele precisa imaginar antes de formular suas teorias, antes de materializar as suas descobertas. Se eles não tivessem olhado para o céu com inspiração e olhar criativo, abrindo suas mentes para o improvável, para a fantasia, nada disso que a gente tem hoje seria viável, seria possível. Porque a visão cartesiana, somente focada no que é certo, no que é estabelecido, doutrinário, inquestionável, não se movimenta, é estático, não cria, não inova, aliás, sequer renova. Então a gente precisa deslocar nossos paradigmas e começar a sonhar. Para estudar o fenômeno ufológico, durante mais de 20 anos, eu precisei abandonar tudo aquilo que eu imaginava como certo, como verdadeiro. Mas sabe o que eu tive que abandonar mesmo? E que ainda é um exercício que eu faço? O medo. A gente tem medo de ir a fundo nas coisas. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe de onde vem esse medo? Aí sim, eu vou poder afirmar uma coisa. Ele vem de fora. Ele é incentivado, implantado por uma visão predominante, visão de mundo mesmo, que é diariamente bombardeada, incutida, colocada na nossa mente.
É como se a gente ouvisse uma voz na nossa cabeça, lá dentro, dizendo: não vai por aí, é perigoso, né? Ou não questiona isso que é pecado. Para estudar sobre esse terrestre e suas naves, a gente precisa se libertar inicialmente e principalmente, primordialmente, do medo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ir fundo na questão. E há pessoas que estão sendo contatadas por aí. A gente precisa, acima de tudo, ir de encontro a essas pessoas, ouvir os seus relatos, estudar caso a caso. A gente precisa ter interesse. Porque se não houver interesse, a gente vai continuar sendo um joguete dessas forças, desse establishment, né, que faz que bem entende com as massas, essas massas sonolentas, né, anestesiadas pelo show pirotécnico das falsas informações que a gente vê todo dia na internet e do entretenimento raso, né, do TikTok e afins. Então, o interesse é fundamental e perder o medo é básico. Eu poderia ficar aqui reforçando o fenômeno das WAPs, dos OVNIs, como sensacionalismo, tá? Como uma maneira de ganhar views ou curtidas e tal, né? Mas eu acho melhor a gente aprofundar, gente. Eu não quero tratar com sensacionalismo, tá? Vamos botar o pé no chão. Eu vou passar umas fotos e vídeos aqui só para a gente ter um gostinho do que significa esse fenômeno ao longo da história, tá? E depois eu vou falar de uma pessoa específica que eu tive o prazer de conhecer, que não é famosa na mídia convencional, né? Ou seja, nada famosa. Vocês não vão vê-la sendo entrevistada na CNN ou na Globo News. Só que essa pessoa tem uma relevância gigantesca nesse contexto, nesse cenário ufológico e contatista mundial. Então vale a pena mencionar aqui e eu aconselho vocês a se aprofundarem na vida dessa pessoa, na experiência que essa pessoa teve, tá? Mas vamos começar com as imagens. Iniciando com as pinturas rupestres. Para quem não sabe, pintura rupestre são aquelas datadas da pré-história, feitas geralmente dentro de cavernas ou gravadas em pedra, chamada também de petroglifos. Então vamos lá. Essa primeira série de imagens que eu vou mostrar para você, elas foram descobertas nos Estados Unidos, no Grand Canyon, lá no estado do Arizona, e elas se referem a um conjunto de artes que possivelmente tenham sido criadas por povos locais, tá? Caçadores, coletores, nômades, do período arcaico, datando de 1500 a 4000 anos atrás, com algumas estimativas até sugerindo camadas mais antigas, tá? São figuras antropomórficas, né, com feições meio que fantasmagóricas. São seres alongados em tamanho real, sem braço, sem perna, ou feições humanas que a gente possa reconhecer. E eles parecem flutuar na rocha. Alguns deles têm cabeças grandes e antenas, às vezes com as órbitas oculares vazias, gigantescas. E no topo das cabeças eles exibem linhas, apêndices, algo bem semelhante mesmo a antenas, tá? Capacetes. E lá nessa região foram descobertas várias pinturas nas pedras. A maioria elas focam nas cenas de caça cotidiana. Só que nesse local específico, os elementos são bem surreais, sabe, gente? São, por exemplo, a gente vê lá gravado na pedra vários sóis verdes pintados em formas geométricas bem complexas que alguns teóricos da conspiração interpretam como naves, como portais ou até diagramas celestes. E o que a ciência diz? Que são representações cosmológicas dos xamãs daquela época. São como se fossem rituais de transe. As figuras antropomórficas, essas que eu falei bizarras com antenas, né, e os olhos gigantes, são na verdade, de acordo com a ciência, representações de espíritos, deuses ou até mesmo dos próprios xamãs transfigurados
durante os rituais de estados alterados de consciência. É possível essa explicação científica? É lógico que é. Eu não sou nenhum estudioso dessa cultura, mas, olha, quando a ciência descarta a possibilidade de a gente estar sendo visitado com explicações plausíveis, tudo bem, a gente acredita, né? É ciência. Eu paro por aí, óbvio. Mas, cruzando as informações, né, várias outras pinturas rupestres, olha essa outra pintura que foi encontrada em Kimberley, na Austrália. Essas pinturas específicas foram criadas há aproximadamente 5 mil anos, também pelos aborígenes nativos, e mostram entidades que eles se referem como Wajna, que significa seres do céu. E olha que interessante isso. Na tradição aborígene, esses seres faziam parte do começo da criação. E eles tinham grande poder sobre a natureza. Eu vou falar sobre a hipótese dos nossos deuses criadores mais para o final do vídeo. Bem en passant, não vou aprofundar nisso. Aguardem. Essa outra pintura é o famoso Grande Deus Marciano, localizado no cânion de Yaberen, no Parque Nacional Tassili Nadjer, no extremo sudeste da Argélia, em plena região do deserto do Saara, lá no norte da África. Trata-se de uma figura colossal, tem cerca de 5 metros de altura, gente, e preenche o teto inteiro de um abrigo de rocha. Essa segunda pintura também faz parte do mesmo complexo arqueológico, tá? E está localizada a pouca distância desse grande deus marciano. Ela fica no sítio de Sefar, no setor de Sefar Mor, e é outra impressionantíssima estação de arte rupestre dentro do Parque Nacional de Tassili Nadjer, na Argélia. Bom, daí a gente pode questionar todas essas imagens como simbolismo dos povos primitivos da época, rituais xamânicos, representações de deuses e por aí vai. Beleza. Um dia eu chamo um especialista aqui para a gente tratar só sobre pintura rupestre, tá? Só que vamos dar um pulo na história e ver alguns quadros da Idade Média em diante, tá? Idade Média para frente. Olha isso que legal, gente, como fica muito interessante. Essa é uma das artes mais emblemáticas, que eu particularmente acho belíssima. A Anunciação com Santo Emídio, pintado no final do século XV pelo artista italiano Carlo Crivelli. Ele mostra a Virgem Maria, pouco antes dela perceber que vai dar à luz a Jesus, e o feixe de luz vindo de um círculo no céu em direção à cabeça de Maria é explicado pela maioria dos críticos da arte tradicional da época e de historiadores também como a auréola do Senhor projetando-se em Maria. Vamos dar uma ampliadinha nessa auréola? Gente, olha que auréola estranha com formato de nave. Onde que isso é uma auréola? Mas tudo bem. Quem sabe a próxima imagem nos convença mais, né? Olha essa, gente, a crucificação de Cristo, que está no altar no mosteiro de Dekani Visoki, no Kosovo. Esse é do século XIV, tá? Ah, não, essa imagem é difícil de se enquadrar em qualquer teoria da nossa ciência convencional, gente. Tenha santa paciência. Literalmente a santa paciência. Lá em cima, não sei se vocês estão reparando, você está reparando, tem dois anjos no extremo da imagem, na extrema direita e na extrema esquerda. Vamos dar uma ampliada? Olha, o que te parece? Tá bom, vamos lá. Olha, pode ser um anjo dentro de um cometa ou dentro de uma estrela. Mas olha o próximo. Gente, é um absurdo. Eles têm até o adesivo da companhia aérea do planeta dos caras. Eu tô brincando, mas não dá para entender esse símbolo. Mas olha o design desse troço. O que que o pintor viu no céu? Parece claramente um veículo, né? Mas vamos para outra imagem. Nessa pintura, chamada de A Madonna com São Giovannino, um suposto OVNI está acima
e atrás do ombro esquerdo da Madonna. Se você reparar bem, tem um homem lá no fundo olhando para ele, e o cão que está do lado dele, bem pequenininho, parece estar latindo para esse objeto, o que sugere que o objeto não é divino, né? O que esse artista, que eu não encontrei o nome aqui, quis retratar? Será que esses caras queriam passar uma mensagem nas pinturas sacras do que se via nos céus daquela época? E para finalizar, eu vou aqui que meu, vou entregar de bandeja essa. O Batismo de Cristo é o nome desse quadro, pintado pelo artista holandês Aert de Gelder em 1710. Mostra um objeto em forma de disco que brilha vários feixes de luz em direção à cena do batismo logo abaixo. Olha, se isso não for o OVNI, eu não sei o que é, gente. E tem uma história particular desse pintor. Esse artista holandês parece que teve acesso aos arquivos de arte do Vaticano e, por consequência, aos conhecimentos secretos da igreja. Como resultado, muitas pessoas acreditam que as pinturas desse cara, especialmente essa, têm a finalidade clara de transmitir esse conhecimento secreto para o público. E meus amigos, minhas amigas, cá entre nós, quatro raios de luz em vez de um único raio. Por que quatro? Onde tem esse número na Bíblia, nas Escrituras, no esoterismo? Olha, para mim é uma clara alusão a raios emitidos por um objeto que pode ter sido visto na época de Jesus ou mesmo durante o período que o quadro foi pintado. Tá? Não necessariamente isso retrata exatamente o que aconteceu no batismo de Jesus, mas pode ter sido uma sinalética. Bom, o ponto aqui, voltando para mim, é o quanto a gente está disposto a questionar, a investigar sobre tudo isso. E o grande lance não é desvendar o mistério pura e simplesmente, mas se a gente retorna a fazer aquelas perguntas fundamentais: quem somos nós? De onde viemos? É sobre nós mesmos o problema, a temática toda. Sabe, sair do conformismo. O estudo sobre ufologia e sobre todos esses fenômenos é, antes de mais nada, uma busca por nós mesmos. E não é que eu dizendo isso, eu digo que a ciência está errada. Ela só é insuficiente diante das evidências. E, olha, muitos cientistas renomados levantam essas questões também. Eu vou dar exemplo de um deles, bem recente, tá? Já falando das pessoas da atualidade, a gente tem um candidato ao prêmio Nobel que vem divulgando essa teoria que há seres de outros orbes interagindo com a gente, com a humanidade. Esse sujeito que eu vou falar é o Dr. Gary Nolan. Ele é professor, olha o currículo desse cara. Ele é professor de imunologia da Universidade de Stanford, PhD em genética na mesma universidade e pós-doc, pós-doutorado no MIT. E falso engano, tá? Há 2 anos atrás, pelo menos, ele chegou sim a ser indicado ao Prêmio Nobel. Simplesmente um dos imunologistas mais conceituados do mundo. Eu falei Nobel ou Nobel? Acho que é Nobel, né? Deve ser. Olha, ele é empresário em biotecnologia e ele tem várias patentes e inúmeros artigos publicados, tá, gente? Ele possui duas empresas listadas na NASA por conta de invenções bem-sucedidas que ele criou. Ele é um gênio, ele é de uma inteligência superdotada. Só para ter uma ideia da dimensão da importância desse cara, ele chegou a ser dono de uma empresa de Big Data que foi comprada pela Roche por 107 milhões de dólares. Só para você ver o nível do cara. Por que eu estou dando ênfase em tudo isso, tá? Na qualificação dele como acadêmico e empresário bem-sucedido. Porque esse cara poderia ser alguém dentro do sistema, tá? Se destacando profissionalmente, ganhando seu dinheiro, ficando milionário, tudo certo. Mas não. Ele é um dos defensores de que há um grande conjunto de evidências de que esses objetos que a gente vê no céu, não identificados, sejam de origem não humana. E que as atuais revelações do governo norte-americano, dentre outras potências mundiais, não são méritos, mas são admissões públicas, provas de que esses mesmos governos
vinham mentindo para a gente, mentindo para a humanidade ao longo de décadas, taxando como loucos e conspiradores as pessoas que testemunhavam, que relatavam experiências de aparições desses objetos, pessoas que eram marginalizadas, gente. E mais, o governo, né? Eu vou tratar agora de governo no singular, tá? O governo entendam como uma forma de organização, além das instituições administrativas e políticas, que tem uma atuação global, independente de países ou fronteiras. Então, esse governo vinha acobertando esse fenômeno por interesses particulares e até mesmo de controle da informação, que envolve apoderamento da tecnologia, engenharia reversa, que é o estudo a partir de um modelo pronto, né, que vai sendo desmontado e estudado por partes para compreender a sua tecnologia como um todo, o seu funcionamento. Enfim, o professor Gary Nolan afirma categoricamente que tem certeza absoluta. Gente, um professor catedrático, respeitadíssimo no meio acadêmico e científico, tá? Ele afirma e que tem, repito, certeza absoluta que esses UAPs ou OVNIs ou UFOs não são feitos com tecnologia humana. O que ele nega é que esse fenômeno, bem como esses seres, são de origem extraterrestre. Ele afirma que são entidades, sim, ou uma sociedade muito antiga da humanidade, que existe aqui no planeta há milênios, milênios e milênios, tá? Antes da nossa civilização surgir. Eu concordo parcialmente com ele, tá? Eu acho muito importante essa visão que ele passa. Porque, sim, eu penso que há seres por aqui que vivem paralelamente à nossa sociedade, seja em subterrâneos ou em regiões de montanhas, florestais, né, florestas, né, impenetráveis, oceanos, etc. Mas eu acho também, por uma impressão pessoal, aí eu vou dar uma impressão pessoal, e por relatos de pessoas que eu venho conversando, né, em contato há muitos anos, que há uma parcela desses seres que vem sim de outros planetas, até aqui, através de uma física que ainda a gente não compreende muito bem. Ou, na melhor das hipóteses, uma física que está ainda no campo teórico da ciência, como dobra espacial, viagem no tempo, universos paralelos, quem sabe. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque eu não sou a pessoa mais indicada, tá, gente? Tem gente por aí que é mestre nesses assuntos. Quem sabe um dia eu trago aqui também. Mas, bom, voltando ao Nolan, ele não é um defensor de que estamos sendo visitados por seres de outros planetas, tá? Mas de uma civilização que já está aqui, tá? Muito mais avançada que a gente. Em 2012, ele, o Gary Nolan, protagonizou uma investigação biológica no famoso esqueleto do Atacama, encontrado no Chile e defendido por ufologistas como sendo de origem extraterrestre. Só que as conclusões dele e da equipe dele foram que o esqueleto tinha DNA 100% humano e que era de um feto com má formação, com múltiplas mutações genéticas que implicaram em deformidades ósseas, nanismo e escoliose. Ou seja, ele é um cético no bom sentido da palavra. É um cara que vai até o local, investiga, admite a possibilidade, vai até os limites da ciência acadêmica. É um cara que não nega antes de estudar, entende? Ao contrário do que a gente vê no nosso mundo, muita gente afirma um montão de coisa sem ter lido um livro sobre o assunto, ou uma publicação que seja. Apenas nega por negar e defende a suposição custe o que custar. É algo que eu não consigo explicar, gente. É muito triste de se ver. Gente, eu queria deixar claro uma coisa aqui importante antes de a gente continuar. Se a gente não sabe de um assunto, tá? Eu incluo a mim mesmo. A gente precisa estudar antes de dar opinião. A gente precisa parar de agir com arrogância e ser tendencioso, levantar a bandeira acima do que acontece no mundo, sabe? A gente precisa baixar a bola um pouco e começar a refletir, falar menos e analisar, a compreender caso a caso. Isso é muito importante. Porque eu vou mencionar aqui agora uma pessoa importante nesse cenário ufológico, cuja vida se transformou radicalmente, né, depois de um contato com naves e seres de outros planetas, tá? Que acima de tudo vieram para trazer uma mensagem, um convite. Essa pessoa que eu vou mencionar, eu entrevistei aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo.
A Verônica Paz Wells é de origem peruana, que, junto com os seus irmãos, na década de 70, tiveram um contato, tá? Um contato programado por mensagens telepáticas, com data e hora marcadas, em pleno deserto de Chilca, no Peru. Essa história está muito bem contada num livro fantástico que eu recomendo, Os Semeadores de Vida. Eu aconselho muito essa leitura. O que aconteceu, bem resumidamente, né, se não daria um outro vídeo inteiro de tão rica que é essa história, que é essa experiência, vamos lá, vou contar para vocês com imagens, tá? Tudo começou com o irmão Sisto Paz Wells, que, em 1974, afirmou ter recebido mensagens telepáticas de seres extraterrestres vindos de Ganímedes, uma lua de Júpiter. O suposto comunicante chamava-se Oxalc. Cético no início, o grupo de jovens decidiu testar a veracidade da mensagem, desafiando a suposta entidade a dar uma prova física. Através de uma nova mensagem, foi marcado um encontro para o dia 7 de fevereiro de 1974, às 21 horas, no deserto de Chilca, cerca de 60 quilômetros ao sul de Lima. Segundo os relatos dos presentes, exatamente no horário e local combinados, uma nave brilhante de formato lenticular surgiu no céu, confirmando o contato para o grupo. Sobre os portais dimensionais, chamados Chandras. Ainda na década de 70, as experiências dos irmãos Paz Wells deixaram de ser apenas avistamentos visuais. Eles relataram a abertura de portais de luz interdimensionais no deserto, chamados de Chandras. Sisto afirmou ter atravessado fisicamente um desses portais, o que teria permitido a ele ser transportado temporariamente para uma base extraterrestre em Ganímedes. Verônica, na época Charlie, também teve a experiência de passagem pelo Chandra através de um convite de outro extraterrestre chamado Godard. A notícia sobre esses contatos se espalhou, tá? Ela, em agosto de 74, foi até a Europa por uma agência de notícias da Espanha, né? Mais especificamente do País Basco, né? Em Bilbao, e que publicou uma nota internacional sobre o caso. Então, atraído pela história, o renomado jornalista espanhol J.J. Benítez viajou até o Peru para investigar esse fenômeno. Tá? Então, em 7 de setembro de 74, Sisto, Charlie e outros integrantes convidaram Benítez para um avistamento programado, novamente no deserto de Chilca, e, para o espanto do jornalista, duas naves surgiram no céu exatamente como previsto. Naquele período, Benítez trabalhava como jornalista num jornal espanhol chamado La Gaceta del Norte, de Bilbao, no País Basco. Depois da experiência no Peru, ele publicou reportagens descrevendo os supostos avistamentos, que testemunhou, lógico, junto ao grupo dos jovens, de Sisto e Charlie. E essas matérias ajudaram muito a internacionalizar esse caso e o grupo formado pelo Sisto mais tarde, chamado de Missão Rama. Na época, o Benítez ainda era visto principalmente como um jornalista investigativo. Depois todo mundo sabe que ele se tornou mundialmente famoso pela série Operação Cavalo de Troia. E é importante ressaltar que o Benítez, ele viajou inicialmente ao Peru com uma postura cética, tá, gente? Ele topou a empreitada, tá? Mas como investigador. Ele participou do avistamento e depois que ele passou pela experiência, que ele declarou ter observado as luzes e objetos realizados, esses movimentos incomuns do céu. Ele até na época ele questionou se era uma ilusão coletiva, tá? Mas se ele não estava tendo algum tipo de alucinação, mas refletindo bem, analisando bem, ele realmente admitiu que aquilo era real. As reportagens dessas publicadas na revista de Bilbao tiveram
forte impacto, porque não vinham de um contatado, mas de um jornalista profissional, europeu ainda por cima, né, cobrindo o caso. É importante trazer aqui o papel disso tudo, desse contato com esse pequeno grupo, porque esse pequeno grupo mais tarde veio a se multiplicar, tá? Os irmãos eles se separaram, o Charlie veio aqui no Brasil e fundou também um outro grupo, tá? E esse movimento se espalhou em vários continentes, gente. A mensagem desses seres é simples. Acordem, porque a humanidade está chegando no limite da falta de união, da ausência de ética. E eu coloco a ética aqui como algo que se difere da moral, que eu expliquei no vídeo anterior, tá? A ética, do grego ethos, é basicamente o caráter, o modo de ser, é a reflexão sobre a moral. São os valores existenciais, universais, fora dos conceitos fabricados por um sistema de crenças ou por uma instituição. A ética é sobre o que se deve fazer, enquanto a moral determina o certo e o errado, normativamente ou pelos costumes, de acordo com o contexto, com a cultura. A ética formula questões como o que devo fazer, como eu devo agir com os outros, o que é uma vida correta, virtuosa. Esse é o ponto. É isso que esses caras estão tentando trazer para a gente, fazer a gente relembrar. Nós já fomos virtuosos como civilização. Só que a gente perdeu isso há milênios por sucumbir a forças que, por ilusão ou por se julgarem superiores a nós, nos aprisionaram em uma submissão totalmente irracional. Só que já deu. A realidade de hoje está nos pressionando diariamente para a gente se transformar, transformar nossas atitudes, resgatar essa virtude. A experiência dos irmãos Wells, na minha vida, especificamente da Verônica, foi de extrema importância para ampliar a minha visão sobre esses visitantes, que eu chamo carinhosamente de amigos estelares, que, na minha percepção, fazem parte de uma humanidade universal, mas cósmica, que todos nós estamos inseridos. Quer a gente perceba ou se interesse por isso, ou não. Mas o ponto principal aqui é qual o significado disso tudo para a tua vida. Sabe, a gente vive em uma prisão, só que ela é ilusória. Essa prisão é tão forte quanto paradoxalmente fácil de sair. É como se a gente vivesse atrás de grades com a porta destrancada. Nós mesmos é que optamos por esse cárcere. A nossa preguiça emocional e mental de abrir nosso coração e questionar o nosso lugar na existência é o único fator que nos torna prisioneiros. E além disso, gente, a gente coloca uma camada de arrogância como justificativa de que, não tem nada além, isso tudo é fantasia, é misticismo. Por que a gente age dessa forma? É algo que eu reflito, assim, até me colocando no meio, me pegando em algumas atitudes desse jeito no dia a dia, sabe? A gente está chegando no final desse vídeo, tá, gente? E eu vou terminar com uma mensagem baseada em outro caso que tem bastante a ver com as mensagens passadas aos irmãos Pazuellos lá no Peru. Mas esse caso ele aconteceu 2 décadas antes desses eventos no Chile. E também tem muita ligação com a mensagem desses seres que apareceram para os peruanos nesse novo caso que eu vou contar para você. Local: Los Angeles, Califórnia. Em 23 de maio de 1952, Orfeu Angelucci terminava seu turno na fábrica da Lockheed, em Los Angeles, quando começou a sentir fortes formigamentos pelo corpo e uma intensa pressão na cabeça.
Ao deixar a fábrica e seguir pelas estradas vazias da cidade, já depois da meia-noite, Orfeu Angelucci avistou um objeto oval de brilho avermelhado pairando silenciosamente no céu. Enquanto observava a estranha aparição, duas esferas verdes se desprenderam do objeto e começaram a flutuar lentamente em direção ao seu carro. As luzes pairaram a poucos metros dele. Então, uma voz masculina surgiu entre as esferas. Não tenha medo, Orfeu. Somos amigos. Depois de tranquilizá-lo, a voz pediu que ele saísse do carro. Ainda impressionado com o que estava vendo, Angelucci abriu lentamente a porta e ficou diante das misteriosas esferas verdes flutuando no ar. A voz então voltou a falar. Beba o copo de cristal que você encontrará no paralama do seu carro, Orfeu. Ao olhar para o veículo, Angelucci viu uma taça de cristal sobre o paralama contendo um líquido desconhecido. Ele descreveu aquele momento dizendo que, ao beber, sentiu uma intensa sensação de bem-estar e força, e que todos os seus sintomas desapareceram imediatamente. Quando colocou a taça no paralama, ela desapareceu diante de seus olhos. Foi então que uma intensa luminosidade começou a surgir entre as duas esferas. Dentro daquela luz, apareceram as imagens de dois seres humanoides extremamente belos, semelhantes a um homem e uma mulher. Angelucci descreveu os seres como de uma perfeição impressionante. Havia uma nobreza extraordinária neles. Seus olhos eram maiores, muito mais expressivos e emitiam um brilho que me enchia de admiração. Fiquei confuso. Apenas um pensamento me veio à mente. Por que entrariam em contato comigo um simples funcionário de uma fábrica de aeronaves, um ninguém? A voz respondeu como se tivesse ouvido seu pensamento. Nós vemos os indivíduos como realmente são, Orfeu, e não como são percebidos. Vivemos em dimensões desconhecidas pelo homem, e por isso interpretamos todas as coisas de maneira diferente de vocês. Observamos a humanidade há séculos. Conhecemos vocês mais do que conhecem a si mesmos. Sentimos um profundo sentimento de irmandade devido a um antigo parentesco entre o nosso mundo e o de vocês. Nós pedimos apenas que vocês nos vejam como irmãos mais velhos. Dentre vocês, selecionamos aqueles que, segundo a nossa percepção vibracional, são os mais adequados para estabelecer contato. Desejamos informar aos habitantes da Terra que visitantes de outros planetas ocasionalmente entram na densa atmosfera do seu mundo, mas todos têm intenções pacíficas e nenhum deseja causar dano ao homem. As inteligências capazes de viajar pelo espaço também percebem pensamentos e emoções. O homem se considera civilizado, mas muitas vezes seus pensamentos são agressivos e suas emoções destrutivas. Não dizemos isso como uma crítica, mas como um fato. Portanto, aconselhamos que o melhor que vocês têm a fazer é abordar todos nós, visitantes planetários, com pensamentos amigáveis e acolhedores. Em seguida, os seres explicavam que os chamados discos voadores
eram suas próprias naves, operadas e controladas por meio de forças magnéticas universais. A comunicação prosseguiu com uma visão mais ampla da Terra. Os seres diziam: acredite em mim, todas as evoluções não são semelhantes às da Terra, apesar das crenças atuais dos seus cientistas. Por um instante, a voz silenciou, então disse suavemente: entre os incontáveis outros mundos do cosmos, Orfeu, existem muitos tipos de evoluções espirituais e físicas. Cada forma de vida inteligente se adapta às condições físicas predominantes em seu planeta natal. A maioria dessas evoluções existe em formas de matéria mais atenuada do que na Terra, mas a maioria é bastante semelhante ao homem na aparência. Apesar desse nível de compreensão, afirmavam que existia uma lei cósmica que impedia qualquer planeta de interferir diretamente na evolução de outro, obrigando a Terra a seguir e definir o próprio destino. Ainda assim, diziam que buscavam ajudar dentro dos limites permitidos e que vinham se comunicando com diferentes pessoas ao redor do planeta para despertar gradualmente a consciência humana para a sua presença. Por fim, concluíam: entre os inúmeros mundos do universo, os habitantes da Terra ainda são como crianças diante do verdadeiro conhecimento. Entraremos em contato com você novamente, Orfeu, disse a voz. Mas por agora, amigo, boa noite. O contato então termina de forma súbita, deixando Angelucci sozinho na estrada, em estado de choque, enquanto retoma lentamente sua viagem de volta para casa. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você reflexão e paz de espírito. E eu desejo muito que o nosso caminho seja o de uma vida de realização das nossas virtudes, começando por fazermos as pazes, sobretudo com nós mesmos e, consequentemente, com o outro, compreendendo melhor o outro. Nossas dificuldades, elas são muito parecidas, sabe, gente? E quem sabe se a gente quebrar as barreiras, trocar mais, exercitar a empatia, quem sabe a gente passe por esse período tão desafiador, de cabeça erguida, sem culpa, vivendo e expandindo os horizontes, para a gente viver uma realidade mais justa, mais cooperativa e, acima de tudo, mais humana. Obrigado.